Salve, rapaziada, bom dia para todos vocês. Eu vou começar aqui o vídeo de forma um pouco ácida para a torcida do Náutico, depois eu vou amolecendo o coração de vocês e vou ficando um pouco mais doce. Seguinte, lá ele. Vamos lá aqui trazer primeiro os resultados da Copa do Brasil, né? O Retrô empatou contra o Fortaleza por 1-1, o Maracanã perdeu apenas por 1-0 para o Internacional, o Maringá empatou contra o Atlético Mineiro por 2-2, o Fluminense ganhou do Aparecidense por 1-0 e o próprio Náutico ontem perdeu para o São Paulo no Morumbi por 2-1. Então a primeira leitura é, torcedor do Náutico, não se iluda que agora vai subir para a Série B. Vou ser campeão da Série B. O trabalho está caminhando a passos largos ali para o Náutico fazer uma boa temporada a partir de agora. Não, gente. Primeiro, todos os times de Série C e D dificultaram em muito a vida dos times de Série A. Como a gente já trouxe aqui agora para vocês. O Retrô empatou com o Fortaleza e quase vencia. O Maracanã só perdeu por 1-0 para o Internacional. O Maringá empatou contra o Atlético Mineiro e foi roubado ontem na Copa do Brasil. O Aparecidense, que eu não sei nem que divisão é, deve ser Série D, só perdeu por 1-0 para o Fluminense, lá no Maracanã. E o Náutico, lógico, perdeu por 2-1 para o São Paulo, ainda tem o jogo da volta nos aflitos. Agora tem a segunda parte para eu ficar um pouco mais doce. O confronto está em aberto. Se fosse 3-1, que poderia acontecer, e acho que seria o resultado mais justo ontem no Morumbi, um 3-1 para o São Paulo, pelo que as duas equipes produziram na partida. Se fosse um 3-1, acabou, irmão. Não tem muito para onde correr, não. Beleza, é futebol, o Náutico poderia achar 2 gols, o São Paulo poderia fazer uma partida ridícula, patética, e o Náutico poderia se classificar nos pênaltis da vida. Só para deixar claro, não tem critério de gol qualificado, gol fora de casa, nessas fases aí de Copa do Brasil. Se for 2-0 para o Náutico está classificado. Se for 1-0 para o Náutico, 2-1. Se o Náutico vencer por 1 gol de diferença, independente do placar, o Náutico vai decidir o jogo nos pênaltis com o São Paulo. Se terminar empatado, São Paulo passa. Se o São Paulo vencer, obviamente São Paulo passa para a próxima fase da Copa do Brasil. E assim, mais uma vez, o 3-1 eu acho que mataria praticamente o confronto. Óbvio que não é 100% certeza, mas seria 95% pelo menos. O 2-1 não é garantia de classificação para o São Paulo e nem dá para a gente colocar um favoritismo acima de 85%. Dá para você colocar ali uns 75%, 25% para o São Paulo passar. Por quê? Porque primeiro o São Paulo apresenta mais momentos ruins de futebol apresentado na temporada do que de bons momentos, se a gente for pegar a temporada como um todo. E ontem foi mais um jogo típico do São Paulo que não apresentou um grande futebol, até porque se apresentasse grande futebol, venceria por mais de 3-0 ontem a partida, é evidente isso. E não tinha Oscar, não tinha Lucas, não tinha Caleri, e não tinha outros jogadores ali que são importantes no grupo do São Paulo, do meio para frente. Não tinha a Boleda também, né? Que não pode jogar a partida por questão de lesão. Então, assim, o São Paulo, ainda assim, com 4, 5 desfalques importantes, tem um time muito melhor do que o Náutico, isso é evidente. Mas, mais uma vez, o confronto está em aberto pela bola que o São Paulo joga na média da temporada, que não é um futebol consistente, não é um futebol que passa confiança para a torcida do São Paulo, e o jogo da volta vai ser nos aflitos. E aí é que está o ponto. A torcida do Náutico tem que lotar, irmão. A torcida do Náutico tem que lotar os aflitos. Criar uma atmosfera positiva, até porque o jogo está em aberto. Pô. Um gol o Náutico pode achar e pode vencer o jogo. Como achou um gol ontem no início do primeiro tempo. Pode achar. E poderia achar outro naquela finalização de Paulo Sérgio, que a bola raspou a trave. Então, existe cenário sim do Náutico poder se classificar para a próxima fase. Achar um golzinho, o jogo ir para os pênaltis e o Náutico poder se classificar. Mas, mais uma vez, acho pouquíssimo provável o Náutico se classificar. O São Paulo vai ter que fazer o pior jogo da temporada, taticamente, tecnicamente e psicologicamente, nos aflitos. E acho que o São Paulo é favorito para vencer o jogo nos aflitos também. O Náutico vai ter que sair um pouco mais para ataque e vai se dar oportunidade nos contragolpes. E aí o São Paulo tem muita qualidade e velocidade também, com o Lucas Ferreira na ponta direita, com o Luciano em transição com velocidade também, com o Matheus Alves. Enfim, o São Paulo tem muita qualidade, cara. Então, assim, no final das contas, pegando a análise geral aí do confronto, um resultado ok pro Náutico, não dá para falar que foi um ótimo resultado, porque perdeu o jogo. Mas é um resultado que o Náutico precisava, pelo menos, deixar o jogo vivo para os aflitos. E o Náutico conseguiu deixar o jogo vivo para os aflitos. Ponto. Resultado, ok. A atuação, desempenho, para mim, ok também. E a gente vai alongar um pouco mais o debate sobre isso aqui agora e passar os gols para vocês. Foram golaços, tá? Ontem nos aflitos. 2 golaços, dos 3 gols, 2 foram golaços. Um do Luciano e um golaço marcado pelo Caio Vitor aí, jogador do Náutico. Bom, antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Carros, que entra em ação a todo vapor. Até rimou, né?
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. O primeiro gol marcado na partida foi um gol marcado pelo Caio Vitor, né? No momento que o São Paulo era melhor do que o Náutico, já tinha perdido uma chance clara com o André Silva na jogada de transição, que ele rouba a bola em cima do zagueiro do Náutico, chega cara a cara com o Muriel e finaliza não tão bem assim. O Muriel consegue fazer uma boa defesa. Só que assim, apesar do São Paulo estar melhor, o Náutico não abdicava do jogo. O Náutico não se acovardava. O Náutico tentava fazer um jogo ali de um pouco de trocação. Não que o Náutico marcava bloco alto lá no campo de ataque, marcava pressão. Não, mas marcava bloco médio um pouquinho alto até. E quando marcava bloco médio baixo, conseguia a jogada de transição também. Que as jogadas acontecessem, surtia uma finalização ali e tal, uma jogada de escanteio outra. Então, assim, não foi um time que se acovardou lá no Morumbi. Tentou jogar o jogo. E foi premiado no início do primeiro tempo com a jogada de transição aqui do Kelvin, que conseguiu fazer uma partida decente. Fez uma boa jogada aqui rabiscando. Solta o passe para Patrick Alain. Patrick Alain acha o passe aqui para o Caio Vitor. Caio Vitor dentro da grande área, corta para dentro e finaliza. A bola vai no travessão, pega na trave e entra assim. Um golaço, cara, uma pintura de gol. Náutico faz 1-0 no Morumbi. Nesse exato momento eu pensei, rapaz, será que o Timbuzinho vai ganhar nos aflitos? Será que o Timbuzinho vai ganhar de mais um time de Série A? Já ganhou do Ceará, já ganhou do Vitória, já ganhou do Sport. Falei, meu Deus do céu, vai ganhar do São Paulo no Morumbi, não é possível. E eu ia mais uma vez detonar o trabalho de Pepa e do grupo de jogadores do Sport. Mas esse debate é um pouco mais para depois. Aí, pô, meu irmão, gol do Timbuzinho, mas peraí, calma que tem muito tempo ainda e o São Paulo estava melhor na partida, né? E não durou muito não para o São Paulo empatar a partida. E aí é que tá o detalhe, o Náutico deveria sustentar um pouco mais esse resultado. A vantagem do Náutico no placar durou 2 minutos praticamente. Não deu nem para criar uma atmosfera de pressão no Morumbi. Aquela pressão de, porra, o jogador do São Paulo pega na bola e dá um passe errado, aí já vem aquela pressão, aquele frisson na arquibancada. Ou um chute para fora sem muito perigo, vem aquele frisson. Enfim, nem deu tempo da torcida do São Paulo ter uma impaciência, uma revolta contra os jogadores ou contra a Zubeldia. 2 minutos e meio depois, praticamente, o São Paulo já empata a partida com um golaço do Luciano, tá? Assim, uma boa jogada do Lucas Ferreira aqui na ponta direita, bom jogador, né? Da base do São Paulo. Ele corta aqui por dentro, corta para o meio, na verdade, né? E acha um cruzamento aqui para Luciano. Luciano domina muito bem entre os zagueiros do Náutico e finalizando a saída de Muriel, no contrapé dele, na verdade. A bola pega na trave e entra. Golaço, cara, assim. Você pode detonar a zaga do Náutico, mas o lançamento foi muito bem feito do Lucas Ferreira. O Luciano domina muito bem a bola, um domínio direcionado. E dentro da grande área ele faz o gol de empate para o São Paulo. Detalhe que a torcida do São Paulo critica muito o Zubeldia por ter colocado o Luciano em vários momentos na temporada de meia, sendo que ele é atacante. E de fato ele mostrou isso ontem. Quando ele está mais dentro da grande área, como uma espécie de segundo atacante, e a bola chega para ele, ele tem muito poder de decisão. Foi até dito ontem na transmissão também, né, por Caio Ribeiro. Eu acompanhei o jogo todo, tá, gente? Eu não fiz o vídeo pós-jogo, nem a live pós-jogo, porque eu tava com muito sono. Não o jogo todo, eu dormi aos 35 minutos do segundo tempo. Eu dei um cochilo e, pô, velho, amanhã eu faço vídeo sobre isso porque eu tava muito cansado mesmo. Enfim, aí Caio Ribeiro fala na transmissão, Luciano foi mais marcado na sua carreira pelos gols marcados do que pelas oportunidades claras de gols que ele criava. Ou seja, mais pelo centroavante que ele é do que pelo meia que ele não é. Foi basicamente isso. E todos nós sabemos que Luciano não é atacante, que ele não é meia, né? Ele é atacante, pô. Mas o Beldia coloca ele improvisado como uma espécie de meia, né? Em vários jogos. Bom, o São Paulo, depois desse gol, cresce na partida, estava melhor mesmo, teve mais posse de bola, mais finalizações, o Muriel teve que fazer 2, 3 boas defesas no primeiro tempo, o São Paulo poderia terminar o primeiro tempo vencendo a partida, poderia, mas também poderia terminar perdendo. Se Paulo Sérgio na cobrança de escanteio finalizasse um pouquinho mais para o lado, era um golaço de Paulo Sérgio na reta final do primeiro tempo, a bola raspa a trave e vai para fora, depois da cobrança de escanteio de Patrick Alain. Então termina o primeiro tempo São Paulo melhor do que o Náutico, mas um empate, de certo modo, também não é de todo injusto, não. Vem o segundo tempo, e aí, mais uma vez, não deu nem tempo da torcida do São Paulo começar a cobrar o time, começar a jogar uma pressão contra os jogadores e contra o treinador, porque o São Paulo faz um gol, o gol do 2-1,
não dá nem um minuto, basicamente. 50 segundos depois que a bola rola, o São Paulo já faz o gol virando a partida. E aí já cria uma atmosfera totalmente favorável ao São Paulo, de mais paciência, de mais tranquilidade para os jogadores. E isso, de certo modo, também dificultou um pouco a vida do Náutico. O Náutico poderia jogar um pouco mais a responsabilidade para cima do São Paulo, dificultando mais a vida do São Paulo, deixando o São Paulo com mais desconforto no placar, porque 1-1 seria um péssimo resultado para o São Paulo. O 2-1 foi um resultado ok para o São Paulo, também não foi muito bom não, porque o muito bom seria um 3-1, 2 gols de diferença pelo menos, até porque está jogando em casa, contra o time de Série C, e que é o 18º colocado. Tem a mesma pontuação do vice-lanterna, que é o Floresta. Então, assim, também não é nenhum grande resultado do São Paulo ontem no Morumbi, não. E aí, o Marcos Antônio, que é um bom jogador e fez um bom jogo contra o Sport, inclusive, acha um belíssimo cruzamento aqui para Luciano, que entre os zagueiros, sozinho, livre, leve muito solto. Para mim, a zaga do Náutico ontem foi muito mal. Faz o gol da virada, São Paulo 2, Náutico 1 lá no Morumbi. Resultado justo, poderia ser um 3-1, que talvez traduziria ainda melhor do que o que seria a partida, o que foi a partida, melhor dizendo. Mas, enfim, terminando 2-1, o São Paulo ainda teve umas outras 2 boas oportunidades no segundo tempo, e Muriel conseguiu ir muito bem, fazer boas defesas na partida ontem, foi um dos melhores em campo, tá? No final das contas, estatística, tá? 58 a 42% de posse de bola para o São Paulo, 3 grandes chances claras criadas pelo São Paulo, contra nenhuma chance clara criada do Náutico, 17 finalizações a 9 para o São Paulo, e Muriel teve que fazer 4 defesas, enquanto o Rafael praticamente não fez nada em toda a partida, e a única bola que chegou no gol foi um golaço de Caio Vitor, onde ele não tinha a chance de fazer nada naquela finalização ali no ângulo, né? Bom, jogo normal dentro da expectativa. Eu não achava que o São Paulo iria golear, ia fazer 5-0, 6-0. Eu achava que seria ali um 2-0 no agregado, pelo menos. Eu achava que o São Paulo criaria um saldo de gols maior. Foi até um pouquinho abaixo ali do que eu projetava. Eu projetava um 2-0, um 3-1. Mas o Náutico, de certo modo, conseguiu levar um jogo da volta para os aflitos e o jogo está em aberto. Um golzinho só, o Náutico pode deixar o gol, levar o jogo para os pênaltis e se classificar. Só que é o tal negócio, né? Mesmo se o jogo for para os pênaltis, o São Paulo tem Rafael, que pode decidir, que tende a decidir nos pênaltis, se o jogo for para os pênaltis. E tem batedores melhores do que o Náutico, que o Náutico já foi eliminado esse ano nos pênaltis, nos aflitos contra o Retrô. Então, assim, ainda acho que é uma missão quase que impossível, porém, ainda dá para sonhar. Tamo junto. Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.